Queridos, eu queria compartilhar com vocês algumas palavras, alguns pensamentos sobre Provérbios 24:10. A gente vai vivendo no nosso dia a dia, enfrentando as lutas, enfrentando as crises, desejando todos os dias, superando tudo isso, poder levantar um dia novo e dizer: Senhor, começar de novo, vamos para frente, como uma das canções que nós cantamos de um outro garoto que diz assim: é hora de recomeçar, só olhar para Cristo e nada mais, seguir avante numa nova estrada, numa nova caminhada, só olhando para Jesus e nada mais. É assim que nós devemos viver cada dia. E esse texto maravilhoso nos desafia com essa frase: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se alguém dissesse isso para mim ou para você, nos nossos momentos de agonia, nos nossos momentos de tribulação, nos nossos momentos de desarmonia, de inadequação, nós poderíamos nos voltar para ele e dizer: o que você sabe de mim? Você conhece o meu interior, minhas fraquezas? Ocorre que essa palavra é o Senhor falando ao nosso coração, não nos diminuindo, mas nos levantando, nos chamando de volta. Tira a cabeça de dentro d'água, enche o pulmão de oxigênio. É hora de recomeçar, é hora de seguirmos avante. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É porque Ele nos ensina na sua palavra que Ele é bom, que Ele é fortaleza no dia da angústia e que Ele conhece os que nele se refugiam. Ele nos diz no Salmo 91, aquele que a gente gosta de abrir em nossa Bíblia, em nossa casa, o final dele, quando a gente não decorou todo, eu não decorei todo, não sei dizer detalhadamente o começo, mas o final eu sei. Deus dizendo ao meu e ao seu coração: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É muito maravilhoso o que Deus fala ao nosso coração. Quando eu leio a minha Bíblia, eu leio essas palavras assim: é a palavra do meu Criador, daquele que disse no Salmo 100, verso 3, foi Ele que nos fez e dele somos. Deus não nos deu para ninguém, nós somos dele, e aqui Ele fala conosco. Essa frase, essa palavra do Espírito Santo ao meu e ao seu coração é carinhosa, é encorajadora. Meu filho, minha filha, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É porque Ele está dizendo que a nossa força, Ele diz em outro lugar, a nossa força é a alegria dEle no nosso coração. Uma alegria que não é construída nem constituída em nós por conta das coisas que a gente consegue por aqui. Ninguém, o homem mais rico da face da terra, não pode ter um grau de felicidade maior do que alguém que acorda para a vida com o Espírito Santo inspirando a dizer: agora eu vejo um mundo diferente, porque Deus nasceu em mim um coração novo. Deus nasceu um dia novo para mim. Eu posso acordar dizendo para o meu coração: as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Não fui ontem nem anteontem, posso dizer que até aqui o Senhor me trouxe, me conduziu, me abençoou, como muitas vezes o pastor nos fez repetir para o próprio coração, para a nossa alma: Ebenezer, até aqui a mão do Senhor nos trouxe, nos abençoou, nos conduziu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Espírito Santo diz: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Crise. Eu fui ver num dos dicionários que descreve essa palavra, está escrito lá: momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução, conflito, tensão, ausência, carência, falta, penúria, deficiência. Pois o Senhor transforma as nossas crises em grandes oportunidades, porque Ele anda conosco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada, absolutamente nada, em qualquer situação,
qualquer momento, seja qual for o estado em que nós nos encontramos, o Senhor está ali a nos completar com a sua graça e com essas misericórdias que não tem fim. Ele fala carinhosamente ao meu coração e ao seu coração. Quando nós lemos a sua palavra, Ele nos diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas é preciso me buscar de todo o coração, senão o que eu faço, aqui eu estou parafraseando já a palavra do Senhor, você nem vai entender, e vai acontecer de você proceder com ingratidão no dia a dia. Como não acordar agradecendo a Deus quando amanhece um dia como o dia de hoje aqui em Maringá, lá no acampamento onde nós estávamos? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, os céus proclamando a glória de Deus, o firmamento anunciando as obras das suas mãos, o dia nos fazendo lembrar do outro dia, dos ensinamentos da sabedoria, a noite de descanso nos trazendo para acordar a alva mais renovados sob os conselhos e a sabedoria de um Deus maravilhoso, que fez tudo para a sua glória e para o seu louvor, e nos colocou aqui para nos deleitarmos com tudo isso. Fora sofrimento de incredulidade, fora pensamentos obsoletos, quando não levam em consideração a criatividade de um Criador maravilhoso, que todo dia nos abençoa de uma maneira tão maravilhosa. Esse texto, ele nos fala, nos confronta o orgulhoso e revela a condição dos autossuficientes. Se nós pensamos que somos capazes e suficientes, esse texto chega e diz assim: está com fraqueza no dia da angústia, força pequena. Por outro lado, ele aponta um caminho de oportunidade para os que confessam seus temores diante do trono da graça. Para o Senhor nos responder e nos encorajar, dizendo: eu sei de tudo isso que você está passando, mas eu já disse, e eu renovo a minha palavra no seu coração: tudo é possível ao que crê. Nós podemos nos levantar de novo. Nossas palavras não são palavras para você repetir de autoajuda, é a palavra do Senhor no nosso coração, é a palavra viva, vivificante. Não é educação mental para nós começarmos a olhar as coisas de modo diferente. É receber a palavra que nos gerou, a palavra que nos trouxe à luz da existência, a palavra que um dia, pela ordem de Deus, nos colocou no ventre de nossa mãe, pelo processo determinado pelo Criador, de modo tão maravilhoso e misterioso, como o Salmo 139 descreve. Ele nos viu, substância ainda informe, foi Ele quem fez isso. Nós somos fruto do seu pensamento maravilhoso. Deus pensou em mim, Deus pensou em você, Deus pensou nos nossos pais, Deus pensou na nossa vida, Deus determinou e constituiu todos os nossos dias, os que já vivemos, os que ainda vamos viver. Ele é muito maravilhoso. Então o Espírito de Deus nos encoraja dizendo: olha lá, se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Mas para nós Ele diz isso, dizendo: no meio da angústia eu estou contigo, eu te guardarei, eu te conduzirei. O apóstolo Paulo, então ele me disse, no momento de crise, de angústia, Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele então conclui dizendo: quando sou fraco, então é que sou forte. Um homem educado na palavra, na comunhão com o seu Deus, na intimidade, já vivia de modo muito mais profundo, talvez, do que todos nós aqui. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o amam, aos quais Ele revelará os seus segredos, segredos da sua aliança. A crise é o momento oportuno que nos permite avaliar o verdadeiro estado ou condição das nossas reservas espirituais. É natural nós pensarmos que somos fortes e espirituais quando a vida está nos tratando muito bem. Então a gente fica até meio impiedoso
com um irmão que está passando por dificuldade, e a gente diz assim: falta de fé, você precisa ter mais fé. Está tudo bem com a gente, está tudo legal, as coisas estão funcionando muito bem. Então, nestes momentos, nós somos capazes até de declarar lealdade ao Senhor e afirmamos o nosso compromisso com Ele, de viver conforme a sua palavra. Mas está tudo bacana, está tudo maravilhoso, está tudo certo, saúde, a família está boa, os negócios estão indo bem, o Brasil está maravilhoso, está tudo ok, tudo maravilhoso. Então nós ficamos valentes e até ousamos fazer juízo ou declarar juízo sobre a vida de outros que não estão vivendo uma experiência como a nossa, nos nossos momentos de folga. Mas quando a tormenta açoita, não é incomum vermos a devoção e o compromisso de tantos se apagarem. Em seu lugar, nessa hora, brotam as perguntas, tão frequentemente escutada da boca de muitos cristãos. Eu não quero nem dizer para vocês se algum dia já fiz essa pergunta dos desesperados: por que comigo? Por que logo comigo? Mas o que eu fiz? Será que eu mereço uma coisa dessa? A gente fala tudo errado, a gente começa a pensar, a raciocinar de modo totalmente equivocado. Porém, para uma pessoa que deseja uma transformação pela graça, pela misericórdia de Deus, a condição indispensável para este processo é tomar consciência das áreas que necessitam ser tratadas pelo Senhor. Quando isso nos acontece, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando a casa cai, nós temos que começar a raciocinar de modo diferente. Nosso Deus é o mesmo do Salmo 91. O nosso Deus é o mesmo de Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Porque ser discípulo de Jesus, nem aqueles que andaram com ele, nem hoje nós que andamos no nosso tempo, receberam alguma promessa ou alguma indicação de que viver com Jesus é viver sem passar por nenhum problema na nossa jornada por essa vida. Pelo contrário, imutável Deus bondoso, vem minha alma abençoar, fortalece-me para as lutas que terei de enfrentar. Vem, aclara a estreita senda que terei de caminhar. Vem, ilumina os meus passos. Me conduz, Senhor, nessa trilha que terei de palmilhar. Este é o dia que o Senhor fez. Seja qual for a condição, esta palavra não pode ser mudada. Esse preceito bendito é para nós em todo o tempo. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, em consonância com a palavra que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do meu Pai, do meu Senhor amado. Paulo escreveu: é a vontade de Deus, do Pai, em Cristo Jesus, em quem nós vivemos no nosso Senhor amado. Este é o dia que o Senhor fez. Qual é este dia? O seu dia, o meu dia, o dia de hoje, ou o dia de amanhã, o dia que nós vamos viver, sempre guardados por esse Deus maravilhoso, que inspirou o salmista nos seus momentos, ali descrito pontualmente, de muitas dificuldades. Sabe que Ele quem o leva para os vales de bênção, para as águas de remanso, para os pastos verdejantes, como ovelha do seu rebanho, mas também é aquele que da mesma forma está com ele quando o inimigo o cerca, ou quando ele tem que passar pelo vale da sombra da morte, e ele passou várias vezes, e nós também. Eu sei que muitos aqui já dormiram em UTI de hospitais. Eu já passei por esse processo terrível. Na segunda vez, quando Emília me visitou, eu disse: meu amor, eu vou fugir daqui, vou fugir desse lugar, eles estão me matando. Ela me olhou pensando assim que eu estaria louco, mas não era não, eles estavam me matando.
Eles estavam me dando injeção toda hora, indevidamente. Quando o meu cardiologista chegou, eu falei assim: ó, minha barriga toda roxa. Ele: mas que é isso? Ele toda hora chega aqui, dá uma injeção na minha barriga. Opa, mas quem mandou? Ele: quem mandou fazer isso? Não sei, foi você, não foi não? Ele disse: não é para fazer isso com você. E eu já querendo fugir. É horrível, mas naquele dia eu precisava me lembrar. De manhã também, na UTI, que a gente acorda e não sabe que horas. Não sabe se é de noite, se é de dia, é todo tempo da mesma cor, só vem, algum gemendo para um lado e para outro, aquele negócio, e você lá dentro: que horas são, meu Deus? Será que é de dia, que é de noite? E eu pensando em fugir, mas eu estava com aquela camisola que aqui atrás é aberta, não tinha como sair de lá. Que coisa horrorosa. É hora também da gente lembrar: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Esse é o nosso Deus amado. Os vales não são lugar da gente permanecer, é lugar de passagem. Ainda que eu ande, estou passando, nós vamos sair disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. É a lembrança da palavra de um Deus infalível, que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Enquanto não vivemos situações que ponham à prova nossas vidas, nunca teremos noção da ideia errada que alimentamos da nossa verdadeira condição espiritual. Foi por isso que Tiago escreveu: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque é nesse momento que a fé é provada. É o femômetro, a medida da nossa fé. Deus permite a crise para pôr um fim ao engano de nossas percepções. Deus deixa que nós trilhemos o vale da humilhação para olharmos e vermos que Ele nunca nos abandonou, nem nos abandonará. É na crise que nós temos a oportunidade de ver tal qual nós realmente somos. Por isso o Senhor diz: olha, se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Mas Deus não quer que nós vivamos assim. Nossas imperfeições, nossa pouca maturidade, nossa falta de santidade, tudo isso ficará admiravelmente revelado. Então nós devemos começar a pensar nesses momentos como crentes maduros, como servos de Jesus, como aqueles que sabem que Ele nunca nos deixará, nunca chegará atrasado, nem chegará com a mão vazia, nos dando menos do que aquilo que nós devemos perfeitamente receber. Para entender esse princípio, a gente pode lembrar só de um exemplo aqui, em Mateus 26, 31, na última ceia, Jesus falando as coisas profundas daquele encontro com seus discípulos, e Pedro, afetado profundamente pelas fortes emoções do momento, das revelações que Jesus estava fazendo, abalado pelo desafio, ele então disse ao Senhor, confiadamente, que ele estava pronto para dar a sua vida por Jesus Cristo. Ele não duvidava de sua devoção, nem do seu compromisso, até que veio a crise. Quando chegou a prova, não teve coragem sequer de confessar com a sua boca sua lealdade ao Messias. Eu não conheço, não sei quem é. Amarelo de medo, roxo de medo, vendo o que estava acontecendo, triste, porém totalmente desencorajado. Ele perdeu toda a sua segurança no momento da crise. A gente pode perguntar assim: qual dos dois Pedros, desse momento e o Pedro que sucedeu, esse tinha mais potencial para ser convidado, como foi, como nós fomos também, para sermos discípulos, obreiros de Jesus, de sermos aqueles que, caminhando com Ele, vamos gastar a nossa vida para manifestar a vontade do Senhor onde nós estivermos? O primeiro
ufanista, autossuficiente, como às vezes nós somos, ou segundo, consciente da sua pequenez, da sua necessidade de Cristo e do perdão do Senhor. Todos nós sabemos a resposta. O Pedro derrotado havia aprendido uma valiosíssima lição. Talvez você já até passou por esse momento, mas ainda não atinou que Deus tem dado a você uma oportunidade maravilhosa de reagir. Essa palavra de hoje, tão simples do Espírito, que provoca o nosso coração. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Não podia confiar em seu próprio entendimento, nem na avaliação própria de sua paixão espiritual. Pedro errou, nós também erraremos se fizermos assim, se desconsiderarmos os outros. Todo mundo pode te abandonar, mas eu nunca te deixarei, eu nunca. E ele até tentou, arrancando espada, cortando orelha de gente, dando uma de valentão, mas quando viu a coisa se aprofundar, acabou-se toda a coragem. Como pastores, a gente acompanha não só a nossa vida olhando no espelho e olhando o quadro do nosso dia a dia, mas a vida de tantas pessoas que num dado momento manifestam aparente grande fé e segurança, e daqui a pouco nós os vemos tão tristes e abatidos, alguns pensando em desistir da fé, desistir do caminho. Esta verdade nos deixa duas lições muito importantes, bem simples. Primeiro, devemos ser cuidadosos com o que proclamamos em momentos de abundância e bênçãos. Há um julgamento para cada exibição nossa, se não formos humildes e olharmos somente para o Senhor e pensarmos sempre: a honra e a glória é daquele que me abençoa e não da minha fé demonstrada, do meu testemunho, do meu exemplo. Eu já rejeitei algumas pessoas que me procuraram, eu gostaria de dar um testemunho aqui na Igreja Betânia. Qual é o seu testemunho? A pessoa me contou tanta coisa horrível que ele fez e que ele agora se sente libertado e uma nova criatura. Falei: não, você tem que ter um tempo para você chorar envergonhado por tudo isso e agradecer calado pelo que Deus já fez, que é tão feia a sua história, o que já aconteceu com você. Então não é tempo de você agora cantar a sua glória e até apontando para os outros, dizendo: você tem que sair disso, como se alguém tivesse força de sair sem ser libertado pelo Rei da Glória. E a Ele nós andamos humildemente, pedindo, como aquele gadareno liberto, dizendo: deixa, Senhor, eu andar contigo, eu agora só quero andar no teu calcanhar, andar onde tu fores, eu quero estar. Não, vai para o meio da tua casa, da tua família, e conta para eles como aconteceu. Então a gente segue junto. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Aquele jovem rico, ele falou: vai, se desfaz dessas coisas todas, então vem e segue-me. Ele não queria nada daquilo, ele queria era o sucesso de contar como é que ele era tão bom, e agora ele sabia a última notícia que alguém pode ter de como herdar a vida eterna. Jesus nos coloca, nos enquadra. Então devemos ser cuidadosos, simples e humildes como nosso Salvador. A segunda coisa, devemos ter um novo olhar para as situações de crise em nossas vidas. Nada de pensar assim: eu fui esquecido, eu fui largado, eu fui deixado. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim. Olha o que Ele fez. Ele me tirou de um poço de lama, de um tremedal, de um lugar terrível, pôs um louvor nos meus lábios. Que coisa maravilhosa. Deus é assim. Ninguém gosta de experimentar a crise, de passar pela crise, mas que bom fruto podem as crises deixar em nossas vidas quando não fugimos dela. Esse hino que eu cantei: vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Essa letra é de um antigo pastor. Eu acho que aqui não tem ninguém, é alguém que era jovem aqui, os mais velhos, quando esse pastor foi pastor, chamado Jerônimo Gueiros.
Talvez, não sei se alguém dos mais antigos assim, que viveram na igreja, experiência na igreja, pensa assim, eu conheço essa letra, mas com outra música. É porque de vez em quando eu me meto de pegar uma música antiga dessa, como eu não sei a música, eu não leio música não, gente, eu sou um músico leigo. Então eu pensei, é tão bonito que eu vou colocar uma música. Aí coloco uma música, mas eu não digo para ninguém que a música é bonita. Eu apenas digo, eu cantei essa música aqui do pastor Jerônimo Gueiros e coloquei um refrão que não tem na música. E mudei essa frase aqui: imutável, Deus bondoso, vem minha alma abençoar. Fortalece-me para as lutas que terei de enfrentar. Eu não lembro mais exatamente como estava escrito lá, mas a letra dizia o seguinte, vem livrar-me dos reveses, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, não, eu não quero pensar assim. Eu quero colocar o seguinte, já que a gente tem que passar, eu quero pedir ao Senhor, fortalece-me, Senhor, para eu passar por essas lutas, e no final, todo mundo ver e saber quem foi que pegou um pequenino e o colocou do outro lado do oceano, do outro lado do lago revolto, tirou do poço de lama, fortaleceu, tirou da UTI, morto de vergonha, mas renovado e agradecendo a Deus, porque ainda há tempo de ouvir, de falar e de fazer coisas que exaltem o nome do meu bom e maravilhoso Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo. Não temos que tentar fugir. O que tiver que ser, será. Nossos olhos estarão sempre no Senhor. Quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: a nossa profissão de fé, a verdadeira teologia, somente revela valor quando ela sobrevive aos embates da dor. Se a nossa teologia só funciona ou só faz bem ao nosso coração, se nós somos aqueles que passam pela vida sem problema, nós estamos esquecidos do que o Senhor falou para nós, seus discípulos. Vou dizer isso a vocês para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que palavra maravilhosa do Senhor. Tiago nos encoraja dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Provação é o Senhor quem joga sobre nós, sobre a nossa vida. É Ele para provar e apurar a nossa fé. A fé verdadeira nos leva, através das crises, a uma experiência mais plena de Cristo e, portanto, de esperança, amor e alegria verdadeiros. No meio da crise, no meio da dor, não haverá nuvem capaz de cobrir o céu azul para sempre. Do mesmo modo, não há crise que dure a vida inteira. O máximo que ela pode durar é até a nossa morte. Depois a gente abre os olhos e vamos contemplar a face do nosso Senhor e nos contentarmos com a sua semelhança. Não é assim que está escrito? Mas a melhor frase é esta mesmo, do nosso mestre amado: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus nos chama para Ele. No mundo passais por aflições. Ele não diz, vou livrar vocês. Ele vai andar conosco. No vale da sombra da morte, tu estás comigo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nosso Salvador. Não volte desta igreja, desse lugar de oração, para viver essa nova semana que Deus já está nos preparando. Dormir hoje à noite para acordarmos amanhã fugindo, desesperado, com o seu coração descolorido, sem cheiro, sem cor. Mas pense nisso: eu não estou sozinho, nós não andamos sozinhos. Corinho antigo que nós cantamos muitas vezes, eu cantei quando criança: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, atrás não volto não. Que Jesus olhou para os seus discípulos que ficaram meio desapontados, porque não entenderam. Muitos foram embora, e Ele olhou para os que ficaram,
disse: vocês querem porventura também ir embora? E Pedro, naquele dia, falou o que deveria falar: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E aconteceu uma coisa conosco, comigo, com você também aconteceu. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Volte para viver na alegria do Senhor. Essa é a nossa força, essa alegria que dispensa a influência de todas as coisas, de tudo nesta vida. Ela é maior do que tudo, e ela nos foi dada e é sustentada em nós pela bondade, pela graça e pelo amor do nosso Salvador. Amém, queridos? Olha o mar, imenso é o mar, o homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha a crise aí, como Deus faz. Olho para o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Olho para o sol, quando despontando vem com a sua luz, aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam. La, la, la.